Como já sabemos pela sequência de vídeos aqui do canal, a escravidão era um pilar importante para o funcionamento das sociedades do mundo antigo. Existiam vários tipos de escravos: os escravos domésticos, os que trabalhavam na rua, os escravos que trabalhavam nas lavouras e até mesmo escravos que vigiavam outros escravos. Porém, na Roma antiga existia um tipo especial de escravo, o gladiador, cuja função era lutar até a morte com outro gladiador para a mera diversão do resto do povo. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos abordar os gladiadores, de onde veio a ideia para pôr pessoas para lutar até a morte. Realmente era o imperador que decidia quem morria e quem vivia? Como a coisa cresceu a ponto de construírem o tão famoso Coliseu? Isso tudo e muito mais num vídeo caprichado de história como vocês gostam. Então, sem mais delongas, bora começar. Se acredita que a origem dessa ideia de colocar dois escravos para uma luta até a morte tenha surgido muito antes do auge do Império Romano. Ela veio dos etruscos, um povo que viveu onde hoje fica a Itália. Porém, os etruscos homenageavam pessoas importantes que morriam com essa luta, que para eles era como um espetáculo, uma homenagem mesmo. Roma decidiu adotar essa ideia, mas de forma diferente. Como vocês já devem saber, o Império Romano foi um dos maiores que já existiram na história humana e talvez o mais importante, influenciando a cultura da gente aqui do Ocidente até os dias de hoje. E por ser um império tão grande, existiam muitos escravos de guerra, ou seja, guerreiros capturados de lugares que Roma conquistava. Em vez de matar todos os inimigos, os romanos capturavam parte deles e os transformava em escravos. Haviam também os criminosos, nem todos eles se tornavam prisioneiros ou recebiam pena de morte. Alguns tinham a chance de se juntar a esses escravos de guerra. Agora imaginem, prisioneiros de guerra, além de derrotados, transformados em escravos, junto de criminosos. Muitos desses homens representavam um perigo real para os seus próprios donos. E no auge do Império Romano, com muitos desses escravos chegando de todas as partes por causa das conquistas, eles eram tantos que se muitos deles morressem, não fariam falta para os seus donos. E assim a ideia dos etruscos chegou em Roma, mas não para homenagear alguém que faleceu. Os escravos lutariam até a morte por mera diversão do povo. Pequenas lutas começaram a acontecer por todos os lugares do império. Os cidadãos se reuniam, faziam suas apostas e os escravos lutavam de mãos vazias, trocando socos e chutes. Nem todas as lutas necessariamente eram até a morte, mas a maioria sim. A popularidade dessas lutas cresceu muito e muito rápido. A coisa foi ficando cada vez mais organizada. Pequenas arenas de madeira foram construídas para essas lutas e o povo se reunia para assistir, até que surgiu uma nova ideia. A qualquer momento da luta, alguém poderia jogar uma espada no meio da arena, uma única espada, para que os dois lutadores disputassem. Uma espada é uma vantagem enorme para quem está lutando de mãos vazias, então muitas vezes essa espada é que decidia o resultado. O nome desse tipo de espada que era jogada na arena é gladius, uma típica espada curta romana, e daí veio então o nome que conhecemos até hoje. Por causa da espada gladius, esses lutadores passaram a ser conhecidos como gladiadores. A coisa literalmente se tornou uma espécie de esporte. As apostas rendiam muito dinheiro para o dono dos escravos e também para o próprio escravo, a ponto de vários gladiadores que venciam muitas batalhas, que conseguiam sobreviver a elas, conseguirem também juntar dinheiro o suficiente para comprarem a própria liberdade.
Alguns, mesmo depois de libertos, escolheram continuar lutando e montaram fortunas em cima disso. Então, os donos desses escravos, desses gladiadores, passaram a montar estabelecimentos chamados de ludos gladiatórios, um lugar onde os gladiadores não só dormiam e comiam, mas também treinavam força, velocidade, fôlego e, claro, lutas com espada. Porém, todos os treinos eram com espadas de madeira. Por mais que dentro da arena, na hora da luta, houvessem poucas regras, acho que vocês já perceberam que a estrutura da coisa foi ficando cada vez mais organizada. Foram construídos lugares como o Teatro Pompeia, que hoje fica na Itália, e algumas décadas mais tarde, o tão famoso Anfiteatro Flávio, mais conhecido como o Coliseu. Dentro do Coliseu também aconteciam outros eventos, corridas, julgamentos, peças de teatro, proclamações. Mas o evento principal, o que lotava aquelas arquibancadas do Coliseu de pessoas ricas e pobres e até mesmo outros escravos, eram as lutas de gladiadores. O tamanho do Coliseu permitiu que as lutas entre os gladiadores chegassem num patamar nunca antes alcançado. Toda a coisa se tornou um verdadeiro espetáculo para o público. Todos ficavam ansiosos para ver os gladiadores mais famosos entrarem na arena, ou pelas lutas de gladiadores com animais exóticos, touros, panteras, leões e até mesmo rinocerontes ou elefantes. Haviam também as lutas de 10 contra 10, todos por si, vários novatos contra um veterano. Nesse ponto da história, já existiam até mesmo classes de gladiadores. Os murmilos com seu elmo em forma de peixe, uma gladius e um grande escudo retangular. Os retiários, que utilizavam uma rede para imobilizar os inimigos e um tridente para golpear. Os eques, que só lutavam uns contra os outros, montados em cavalos e utilizando lanças, e entre vários outros tipos. Os maiores eventos no Coliseu contavam até mesmo com a presença do próprio imperador. Vocês devem conhecer aquele famoso gesto do polegar para cima, indicando que o gladiador derrotado teve uma luta digna e merecia continuar vivo, para baixo, dando uma sentença de morte. Tudo dependia do espetáculo ter sido bom ou não diante dos olhos do imperador. Agora vamos aos fatos. Por mais que exista essa visão romantizada e gloriosa dos gladiadores, era uma vida muito triste e muito miserável. Óbvio que, como eu disse, haviam as exceções. Alguns gladiadores construíram fama e fortuna, mas apenas alguns dos milhares e milhares que passaram por dentro daquelas arenas através dos séculos. Muitos daqueles guerreiros vinham de terras distantes, afastados da família e transformados em escravos para apostar a própria vida num jogo para os romanos, morrer sem nenhuma dignidade, por mera diversão do povo. Muitos deles tinham até mesmo de matar os próprios amigos às vezes. Espartacus, por exemplo, foi alguém que se cansou disso. Não é à toa que ele é o gladiador mais famoso de todos os tempos. Foi alguém que deixou sua cicatriz no orgulho do Império Romano. A história desse cara é muito longa e ele merece um vídeo só pra ele. Talvez eu faça no futuro. Mas em resumo, ele foi um gladiador que liderou uma rebelião de 200 escravos armados com facas de cozinha. Desses 200, apenas 78 conseguiram realmente fugir com vida. E dentro de alguns anos, esses 72 homens se transformaram num exército de 90 mil soldados. Espartacus convidava para o exército qualquer camponês pobre ou escravo, coisa que existia de sobra, e treinava eles. Espartacus e seu exército deram muito trabalho para o Império Romano, mas ele foi morto depois de alguns anos. Porém, como dizem por aí,
Uma ideia não morre. Uma coisa que Espartacus ensinou para Roma foi sobre o perigo de ter tantos escravos habilidosos em batalha reunidos. A sombra de outra rebelião pairou sobre o Império Romano e até leis foram criadas limitando o número de gladiadores nos eventos e que cada escravista poderia ter. Além disso, tanto os filósofos quanto os cristãos daquela época devagar passaram a argumentar contra essa prática, que é, de fato, bárbara. Somando todas essas coisas, o medo de outra rebelião, as leis, filósofos e cristãos indo contra as lutas, os espetáculos começaram a perder popularidade. Lentamente e felizmente, os gladiadores deixaram de existir, mas nos deixaram essa história incrível, estigmada no passado da humanidade. É isso, senhoras e senhores, espero que tenham gostado demais desse vídeo e, como sempre, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para os apoiadores, porque sem eles nada disso aqui seria possível. Muito obrigado a cada um de vocês e um abraço especial para Márcia Yates e para o Robert Lopes, que são os vilões aqui do nosso covil. Valeu? Então até o próximo vídeo e fui!